Olá, você está assistindo ao programa Condomínio Casa. Seja muito bem-vindo a mais esse programa especial transmitido aqui pela TV da cidade. Esse programa tem uma parceria entre o Secov Norte e a LOGE, Associação dos Loteadores de Joinville. Curta aí o sininho, coloque para você sempre que sair um novo programa, você poder assistir logo de primeira mão. Então, toque no sininho, dá uma curtida aí para a gente avançar. Quanto mais pessoas estiverem assistindo o programa, mais elas vão receber o conhecimento, a informação necessária aí. Hoje é um programa especial, nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios da TV da cidade o Dr. Leonardo Papp, ele especialista, advogado e especialista em direito ambiental, direito imobiliário, professor universitário da Católica Santa Catarina. Então, muita informação boa para vir durante 25 minutos que nós temos esse programa Condomínio Casa. Tudo bem, doutor? Tudo certo, obrigado pelo convite. Eu estou à disposição para a gente bater um papo aí, falar de loteamentos, de mercado imobiliário, de como há essa relação do mercado com o meio ambiente, de como fazer negócios no mercado imobiliário. Estou à disposição. Legal, obrigado pela presença. Vamos já direto ao assunto. Na advocacia, né, no direito, qual a maior demanda no direito ambiental hoje, atualmente, doutor, que vocês têm recebido aí? A advocacia na área ambiental, ela basicamente tem duas grandes formas de atuação, né? Uma delas é quando o problema já está instaurado, e muitas vezes judicializado, já há uma discussão judicial, e então é aquela atuação mais tradicional do advogado mesmo, de estar no fórum, participar das audiências, tentando defender aí o interesse do seu cliente. Agora, na área ambiental é muito forte também uma outra forma de atuação da advocacia, que é antes do problema instaurado, que é uma advocacia mais preventiva, né? Eu costumo dizer aos clientes que quando uma questão está no judiciário, todo mundo perde, até aquele que ganha. Ele, no mínimo, perdeu tempo, ficou angustiado com a insegurança de um resultado. Por isso que tanto melhor se você conseguir atuar preventivamente, né? E essa é uma demanda muito forte na advocacia ambiental, e especialmente nessa área do mercado imobiliário, acompanhando os licenciamentos ambientais. Então, o advogado na área de imobiliária e ambiental, ele costuma acompanhar já desde a concepção do projeto, desde a tratativa da loteadora com o dono do terreno, depois conversando com os engenheiros na hora da estruturação do projeto, para que ele chegue o mais redondo possível no órgão ambiental e possa, então, fazer com que a análise seja não apenas menos demorada, como também mais segura. Eu até me estendo para falar, porque eu realmente acho que é aqui que o advogado pode fazer a diferença. Claro que a atuação contenciosa no judiciário é inevitável, faz parte da profissão, mas eu me sinto contribuindo mais com a minha profissão quando a gente pode atuar preventivamente. Interessante atuar antecipadamente, né? Às vezes, na ânsia de você querer prazos e você dar andamento ao seu projeto, não consulta o advogado, aí chega lá na frente, bate em licenciamento, bate, né? Tem todas aquelas LAI, todos aqueles licenciamentos que são, né? Isso, hoje o procedimento de licenciamento ambiental de um empreendimento, por exemplo, de parcelamento solo, de loteamento, é um procedimento bastante complexo, tanto tecnicamente, né, porque exige a contratação de uma série de profissionais. Não é raro que você tenha que contratar um biólogo para analisar o impacto do empreendimento na fauna, um engenheiro florestal para analisar o impacto na flora. Há situações aqui na nossa região em que até antropólogo é necessário contratar, porque se houver aí alguma desconfiança de ocupação indígena anterior ou de resquícios de ocupação de povos originários. E o advogado um pouco faz esse papel de juntar todas essas informações e traduzir elas de acordo com a legislação, porque esse é o filtro que o poder público analisa, né? Isso vem desde uma primeira etapa do licenciamento, que é a chamada licença prévia, ou seja, onde o poder público diz o empreendimento é viável, desde que atendidas determinadas condições.
o empreendedor atende a essas condições, obtém uma segunda licença, que é uma licença de instalação, o que permite realmente fazer o empreendimento, só que não acaba por aí. Quando o empreendimento estiver executado, instalado, é necessário voltar ao poder público e dizer, agora está tudo pronto, o poder público fiscaliza se foi executado de acordo com a licença e emite daí uma terceira licença, que é a licença de operação. Uhum. É muito curioso na prática, é bem frequente que o cliente, quando recebe a licença de instalação, começa a fazer a obra e não tem mais lá muito contato com o advogado. Lá no final da obra, diz, quero te convidar para inaugurar a obra. E às vezes o advogado tem que dar a má notícia e perguntar, que licença tu tem? Tenho duas, a prévia e de instalação. Olha. Então você não pode começar a executar, a implantar, a operar, porque você precisa de uma terceira licença. Esse é o tipo de coisa que, se a gente já prevê lá na frente, o cronograma das etapas de implantação fica muito mais claro para todo mundo e o advogado, junto com outros profissionais, ajuda o empreendedor a poder enfrentar essa burocracia que é necessária, mas enfrentar de maneira mais previsível, menos insegura. A atuação do senhor é aqui pela região norte catarinense, né? Joinville, Jaraguá principalmente, e os municípios aqui da nossa região. Como é que tem sido a legislação municipal desses municípios aqui da nossa região? Pode fazer uma comparação também com os municípios de outros estados? Como é que está a nossa legislação? Está atualizada? Há uma burocracia ainda emperrando novos investimentos? Qual a análise que o senhor faz? Especialmente no campo da legislação ambiental, a gente tem vários focos de insegurança jurídica que, no final das contas, não tem um culpado específico, né? A própria maneira como a própria Constituição estabelece a proteção do meio ambiente leva a isso. Porque em matéria ambiental você vai ter leis tanto federais quanto estaduais e também municipais. Então, no mercado imobiliário, por exemplo, realizar um empreendimento significa ter que observar tanto normas federais, estaduais e também municipais. E como na vida, né, nas situações em que você tem mais de uma pessoa fazendo a mesma coisa, a chance de haver conflito, a chance de haver divergências é grande. Na legislação ambiental isso também acontece. Então, para dar um exemplo que agora parece que está mais perto de ser solucionado, qual é o afastamento nas margens de curso da água que uma construção precisa observar? Né? A legislação federal tinha dois critérios diferentes, uma dizia era no mínimo 30 metros, outra dizia era no mínimo 15 metros. Os municípios da região tinham leis mais antigas que não conversavam com a legislação federal e no final você tinha um cenário de insegurança na prática, né? Então esse é um bom exemplo de algo que talvez esteja mais perto de ser solucionado agora, mas que assolou especialmente construtores durante muito tempo, né? Joinville, inclusive, foi pioneiro, acho que é importante destacar isso, com a edição de uma lei municipal, agora no primeiro semestre, regulamentando de maneira mais segura essa questão. Jaraguá também tem lei nesse sentido, mas isso são exceções. A gente ainda tem os municípios se organizando para poder dar esse cenário de um pouco mais de segurança. Esse é um exemplo só, né? A gente tem também divergências de legislação quanto a que tipo de vegetação pode ser cortada para implantar um loteamento, para implantar uma fábrica, para implantar um prédio de apartamentos. Às vezes você tem critérios que são conflitantes nessas várias normas. E daí, de novo, né, a atuação preventiva do advogado junto com o técnico da área, no caso, o engenheiro florestal, se for questão de vegetação, ajuda não a excluir esses riscos. E, infelizmente, faz parte do negócio assumir algum risco de insegurança, mas pelo menos assume riscos de maneira consciente, né, sabendo as alternativas e diminuindo a chance de você descobrir só no futuro algo que era uma informação que já estava disponível desde antes. Se tiver errado, leva-se multa? Como é que é? A legislação ambiental, ela tem um sistema de responsabilidade dos mais pesados, dos mais duros do país, né? Então, um mesmo fato que transgride a legislação ambiental pode gerar 3 consequências. Então, imagine um loteamento que está sendo implantado sem licença ambiental, descumprindo a legislação, portanto. Esse mesmo fato pode gerar consequências administrativas, uma multa
o embargo administrativo. Além disso, pode gerar consequências civis, pode o Ministério Público, o município, uma associação, ajuizar uma ação para que o judiciário determine que a empresa repare ou indenize os danos que tenha cometido e, dependendo da conduta, essa é uma que se enquadra nisso, pode ter repercussão criminal. Né? Então, fazer loteamento sem licença ambiental é uma conduta tipificada como crime. E cada uma dessas esferas de responsabilização são independentes entre si. É muito comum lá no escritório o sujeito recebendo a multa dizer, então eu pago e resolvo o problema. Não. Se você pagar a multa, mas tiver dano ambiental, você continua sujeito à responsabilidade civil. Se você pagou a multa, houve a comunicação ao Ministério Público, ele entende que aquela conduta é tipificada como crime, você vai responder criminalmente, independentemente de ter pago a multa. Então, sim, as consequências de não se preparar, não se antecipar, quando dá errado, podem ser consequências bastante gravosas, tanto economicamente, porque para o empreendimento, e às vezes até pessoalmente para o empreendedor. A gente sempre traz um especialista para explicar essas questões aí e tirar todas as nossas dúvidas, né? A gente faz o máximo possível para a gente tirar a sua dúvida aí, para tirar a nossa dúvida aqui, né? Colaborar com a informação, né? É sempre bom trazer um especialista para falar, né? São coisas aí, esses 3 itens aí preocupantes, né? Que tem que ser observado, né? Na questão ambiental. Eu acho que a legislação é proporcional à importância do assunto, né? A proteção do meio ambiente hoje tem um papel bastante destacado pela própria necessidade de a gente olhar a sustentabilidade para o futuro. E a maneira que o direito tem de responder a isso é sendo duro também quando existe algum descumprimento. A questão é que nem sempre esse descumprimento decorre da intenção do empreendedor de fazer algo errado. É muito frequente que a gente participe de reuniões e que o empreendedor me diz o que é que eu tenho que fazer para estar dentro da lei, para fazer certo. Nem sempre essa resposta é tão objetiva quanto o empreendedor gostaria. Por isso que você sempre mapeia riscos e oportunidades para que o empreendedor possa tomar aí a decisão de que tipo de risco ele quer assumir. Por isso é importante sempre consultar um advogado, né, que ele possa te orientar aí o que fazer, quando fazer e por que fazer, né, doutor? Né? Então tem essas... ele vai te oferecer alternativas, né? Fazer ou não fazer, como fazer. Muito bem. A gente vai a um rápido intervalo. Nós estamos acabando aqui o primeiro bloco. Falamos sobre direito ambiental. No segundo bloco a gente vai falar sobre direito imobiliário. Também é muito interessante, né? Vamos compartilhar as experiências aqui do Dr. Leonardo Papp. Ele, advogado, especialista em direito ambiental e também direito ambiental e também direito imobiliário. Nós vamos rápido no intervalo. Guarda só um minutinho aí. Voltamos agora para o segundo bloco do programa Condomínio Casa, uma parceria entre o Secov Norte e a LOGE, a Associação dos Loteadores de Joinville. É um prazer você estar aí do outro lado da telinha, nos acompanhando toda semana, a gente falando com um especialista, falando de um assunto interessante aí para síndico, administradores, empresários, industriais, né, para todas as faixas, né, etárias e também para todos os públicos. É muito interessante a gente trocar essa informação semanalmente aí com você do outro lado, né? Sempre que tiver alguma sugestão de pauta, passa para nós aí, manda para nós que a gente, né, faz uma entrevista, a gente conversa, né, tira as dúvidas. Hoje nós estamos recebendo aqui no nosso estúdio da TV da Cidade, Dr. Leonardo Papp. Ele é advogado, né, uma vasta experiência aí, tanto no campo acadêmico como também em escritório, né? Tem escritório Joinville, Jaraguá do Sul, especialista em direito ambiental, direito imobiliário. Agora vamos falar sobre direito imobiliário, né? Falando em direito imobiliário, nós tivemos agora recentemente uma festividade. 27 de agosto foi dia do corretor de imóveis. É importante o corretor de imóveis também, né, doutor? É, isso mesmo, né? O corretor de imóveis, na minha opinião, tem uma função de extrema importância para o funcionamento adequado do mercado imobiliário, né? Na verdade, ele é o que faz as coisas acontecer, é o motor do mercado imobiliário. Tanto lá no início de um projeto de empreendimento, é muito frequente que quem traga
um terreno onde vai ser implantado o loteamento, onde vai ser construído um prédio, essa ponte entre o proprietário do terreno e o empreendedor geralmente é feita pelo corretor de imóveis, e ele está aproximando pessoas que não se conheciam antes. Então ele acaba tendo essa função de servir de intérprete dos desejos e dos interesses negociais de ambos os lados, né? Muitas vezes um bom corretor consegue fazer as partes entenderem que aquele projeto é bom para ambos. Também o corretor faz essa primeira triagem da documentação de um imóvel. Ele tem a responsabilidade de identificar esses riscos mais imediatos, né? E depois, lá no final, com o empreendimento pronto, com o empreendimento já implantado, também é através do corretor, geralmente, que o comprador do seu lote, onde vai construir a sua casa, do apartamento, onde vai instituir a sua moradia, geralmente é através do corretor que ele acessa esses produtos do mercado imobiliário, né? Então, agora no dia 27 houve a data comemorativa em alusão aos corretores, houve uma série de atividades. Eu acho que é importante reconhecer aí a função do corretor. Às vezes algumas pessoas veem como custo, né? Mas é o contrário daquele do barato que sai caro. Uhum. Esse é aquele cuidado que pode evitar uma situação que realmente é bastante cara. Que ótimo. Parabéns aos corretores de imóveis, né? Vocês são um elo aí de venda da empresa e sempre trazendo boas negociações. O direito ambiental, o direito imobiliário, ele já aparece com muita frequência nesse momento de atuação do corretor de imóveis. Inclusive, né, uma das exigências para você conseguir ser aprovado aí nas avaliações que te dá a carteira do CRECI, é ter noções básicas de legislação imobiliária para poder aconselhar de maneira adequada em questões ainda que mais simples o cliente do corretor, seja aquele que está comprando, seja aquele que está vendendo. Porque nesse momento há uma série de fatores que podem interferir na decisão de se é um bom ou mau negócio, né? Desde fatores como que garantia que a outra parte vai me dar, né? Como é que eu avalio se a outra parte tem condições de me pagar o preço, se ela não tem problemas jurídicos que possam aí interferir na capacidade de pagamento. Ou uma loteadora, né? Será que o dono daquele terreno onde eu quero implantar o loteamento, ele não tem problemas que vão dificultar o registro do loteamento depois? E até mesmo questões fiscais. Dependendo de como você faz um negócio, você pode ter um custo tributário maior ou menor. E obviamente que quanto mais imposto tu paga, menos lucro tu tem naquela operação, né? Então tem sido muito frequente que a porta de entrada da assessoria jurídica para ajudar as pessoas em questões mais intrincadas venha da percepção do corretor. Sim. O corretor, lá na sua experiência do dia a dia, identifique que, olha, talvez aqui a gente precise aprofundar um pouco mais e buscam lá um advogado de confiança, um advogado que tenha, né, a relação ali com as partes de confiança para poder ajudar. Então o corretor ele serve um pouco de fio condutor de todo o mercado imobiliário, por isso a importância dessa profissão e deve ser comemorada assim a data. Qual é a principal demanda que os escritórios, né, o escritório do senhor recebe? Né? É contrato? É o aluguel? Qual é a maior demanda aí no direito imobiliário? Eu diria que não só do meu escritório, mas a atuação do advogado no mercado imobiliário pode ser segmentada em várias áreas diferentes, né? Tem escritórios com forte atuação no direito condominial, depois que o prédio já está pronto, para ajudar a organizar a vida daquele condomínio. Tem uma atuação bastante forte na área de locação, seja carteiras de locação residencial, ajudando imobiliárias, até carteiras mais específicas de locação comercial ou industrial. E tem a parte dos empreendimentos imobiliários propriamente ditos, loteamentos, condomínios e assim por diante. Basicamente, no nosso dia a dia, para falar da experiência lá do escritório, boa parte do nosso tempo é ajudando a estruturar os empreendimentos imobiliários, né? Que tipo de empreendimento vai ser? Um loteamento, um condomínio de lotes, um condomínio fechado?
quais os requisitos que precisam ser levantados para dar segurança ao empreendedor de que aquilo é um bom negócio também em termos de segurança jurídica. Cada vez mais frequentemente o advogado deixa essa pecha de ser alguém que briga e está lá junto com o empreendedor na mesa de negociação para poder viabilizar o negócio. É muito comum que às vezes as partes querem fechar o negócio, mas tem algum fator que faz com que elas se sintam inseguras. E daí o advogado pode ajudar a dizer, se nós fizermos assim, fica bom para ti? Fica. Se fizermos assim, fica bom para outra parte? Fica. E daí você transforma o trato num contrato. Então o advogado pode ajudar já no momento da construção do trato, do próprio negócio mesmo, para poder, entendendo isso, poder traduzir no contrato de maneira segura. Essa é uma demanda bastante frequente de vários escritórios de advocacia, inclusive a nossa experiência lá no dia a dia. E como eu falei do ambiental, vale aqui também. É algo que dá uma satisfação especial, porque você está fazendo com que as pessoas consigam cumprir o seu objetivo, que é vender ou comprar, né? Isso é muito mais gratificante do que você ter que se envolver numa situação em que algo deu errado e tem que consertar através do judiciário, que sempre tem lá as suas dificuldades de tempo, de resultado, como eu mencionei antes. Muito bem. Olha só, a gente conheceu um pouquinho mais a respeito, no primeiro bloco, do direito ambiental, agora direito imobiliário, né? A LOGE, né? Fala um pouquinho a respeito da LOGE. O que é a LOGE? Associação dos Loteadores de Joinville, doutor. Isso, a LOGE é uma baita experiência de associativismo que acho que é uma característica muito marcante da nossa região, não só no setor imobiliário, mas no setor produtivo como um todo, né? Eu sou da região, sou nascido aqui, escolhi a região para viver, e eu tenho a convicção de que parte da pujança, do empreendedorismo, da visão de vanguarda que a gente tem na nossa região, decorre desse DNA de associativismo. Que a explicação mais fácil que eu consigo dar para mim mesmo é as empresas e os empreendedores compreender que eles são concorrentes em termos de mercado, mas eles são aliados em termos de criar o ambiente de mercado. E é muito curioso que, geralmente, as iniciativas de associativismo congregam as empresas sérias. Porque empresas que são sérias, elas, para terem competitividade, precisam que as regras sejam iguais para todos, né? Aquele que não está interessado em cumprir as regras, quanto mais bagunçado, melhor. Aquele que é comprometido em cumprir as regras precisa dessas regras claras para que a regra seja igual para todo mundo e a diferença de competitividade seja porque eu entrego um produto de melhor qualidade, porque eu entrego uma experiência melhor, mas não porque eu me aproveito de uma brecha do sistema de controle. E a LOGE é a instância que aqui em Joinville várias empresas da área de parcelamento do solo encontraram para poder unir os esforços e concretizar objetivos que são comuns. Então é muito curioso, embora sejam, em termos de mercado, empresas concorrentes entre si, elas têm a compreensão de que existem demandas e bandeiras regulatórias, especialmente, que são comuns a todas elas. Por exemplo, né, a gente tem ajudado aí a LOGE a estabelecer um diálogo com o poder público de Joinville aqui, que tem sido muito aberto. Acho que é importante fazer esse registro, muito aberto a ouvir, a entender as demandas do setor produtivo e levar essas demandas em bloco, institucionalmente, não individualizadamente, pensando no interesse do empreendedor, mas sim no interesse do setor como um todo. Esse é o papel da LOGE, de transformar as necessidades do mercado numa demanda institucional. Que ótimo! Aprendemos um pouco mais o que é a LOGE, Associação dos Loteadores de Joinville. Doutor, nós temos mais um minuto, né? Gostaria de deixar, né, aberto aí os microfones, a lapela, microfone de lapela, né? Uma mensagem aí, né? Faltou alguma coisa para nós mencionarmos por aqui? Não, só agradecer a oportunidade, já disse em outras ocasiões, a difusão da informação e o debate de temas importantes acho que é
um elemento bem importante para a gente poder melhorar, né, o nosso ambiente de mercado, de negócios. E talvez a mensagem final, agora olhando sob a perspectiva de quem compra e não de quem empreende, né, a importância de se cercar dessas informações. Comprar um apartamento, comprar um lote, não é uma decisão econômica fácil, não é chegar numa loja e comprar uma camiseta, né? Então, buscar o apoio de um bom corretor de imóveis que esclareça as dúvidas de maneira clara. Quando houver alguma situação mais intrincada, buscar o apoio de um advogado para revisar contratos, para poder fazer com que você entenda. Buscar as informações daquele empreendimento, daquela unidade e priorizar empresas que tenham histórico, que tenham esse compromisso com a legalidade e a regularidade, como é o caso das empresas que fazem parte da Aloge e que, como eu disse, né, embora saibam que são concorrentes entre si, têm trabalhado para criar aí um ambiente regulatório que seja de maior confiança possível. Muito bem! Essa é a entrevista, iniciando agora o mês de setembro, abrindo, né, o calendário de setembro, né? Estamos aí... setembro é o mês da pátria, é o mês, né, da primavera, então já estamos abrindo aí com boas informações para você aí. Doutor, obrigado pela presença, né? O senhor esteve aqui no primeiro semestre, por volta de março, agora está retornando em setembro, atualizando você aí do outro lado, né, das informações ambientais e imobiliárias. Obrigado, doutor. Eu que agradeço, estou à disposição. Muito bem. Volte sempre que puder, né? Volte. Nós vamos ficando por aqui em mais esse programa especial transmitido aqui pela TV da Cidade. Voltamos ao nosso próximo programa. Até breve, até mais. Obrigado pela sua participação.